nós iríamos conversar com a nossa deputada aí de Santa Catarina, a Júlia Zanatta. Está fazendo um trabalho bonito, como esperávamos que ela fizesse, porque apostamos as nossas fichas nela e realmente, se fosse um caça-níquel, eu diria que está dando bingo, porque está nos surpreendendo positivamente. Júlia, bom dia. Bom dia, William. Bom dia a todos os teus ouvintes. Satisfação falar contigo. Você que sempre me deu espaço aí na rádio. Foi muito importante na nossa caminhada também, esse espaço que sempre, essas portas abertas que tu sempre deixou. Então, é uma satisfação falar contigo, com todo mundo de Jaraguá do Sul, essa cidade que eu adoro, e toda a região. Da mesma forma, Júlia, eu começo falando sobre um discurso contundente que você fez, e eu gostei bastante, no sentido de falar sobre aquela vereadora de Santa Catarina do PT, que acusou os catarinenses de serem nazistas após aquela saudação à bandeira que foi feita e tomou na espinha, porque foi caçada, né? Perdeu o mandato por falar besteira, porque foi comprovado, inclusive pelo próprio Ministério Público, que não teve saudação nazista nenhuma. Aliás, quem assistiu à posse dos deputados viu que os deputados também fazem o juramento estendendo a mão. Quem assiste uma formatura do Proerd vê que o juramento do Proerd é com a mão estendida. E quem assiste uma formatura de direito, de medicina, enfim, as pessoas fazem isso de forma natural. Infelizmente, é semelhante ao gesto que era utilizado na época do nazismo. Infelizmente, né? Mas definitivamente não tinha nada a ver com o que os catarinenses fizeram e nem com a nossa cultura dos catarinenses. Então, parabéns por essa defesa, Júlia. Muito obrigada, William. É um absurdo o que vem acontecendo, não só com isso, aconteceu em São Miguel do Oeste, mas todo o povo catarinense tem sido atacado frequentemente nas redes sociais. Como eu falei no meu discurso, não sei por quê, talvez por nós termos o melhor IDH do país, por nós sermos um povo empreendedor, trabalhador, que se levanta de catástrofes naturais e fica ainda melhor, por sermos um povo que não espera nada do Estado, mas vamos lá e a gente faz e acontece. E talvez por nossas escolhas políticas, porque a maioria da nossa, graças a Deus, do nosso povo catarinense, sabe o que é bom para o país e votou, na sua maioria, em Jair Bolsonaro. Então, temos sido atacados covardemente, né? E eu aconselho as pessoas, quando são chamadas, né, são machucadas, sendo chamadas de nazistas, entrem na justiça. E o que aconteceu lá em São Miguel do Oeste teve reflexo em todo o país. E o absurdo foi que uma vereadora de São Miguel do Oeste atacou o próprio povo de São Miguel do Oeste e refletiu em toda Santa Catarina, porque tivemos os embaixadores do lulupetismo, como o Felipe Neto, que reproduziram o vídeo da vereadora. Porque, claro, você pensa, se a vereadora lá do local, que está lá, postou um negócio desse, né? Vamos dizer que ela tem fé pública, como qualquer servidor público, então ela deveria cuidar o que ela posta. Por isso que os vereadores fizeram justiça, para que não mais o povo seja difamado, caluniado e machucado, né? É muito ruim. Também já aconteceu aí em Jaraguá, aquele senhor, se é que a gente pode chamar assim, Jean Willis, né, falando da Schützenfest. Então é um absurdo, nós não podemos aceitar calados. Quem fala esse tipo de coisa é um verdadeiro idiota, por sinal. Eu já passei por isso, fui chamado de nazista, estou processando e agora a moça se escondendo igual o cachorro quando foge para não ir para casinha porque não conseguimos citá-lo no processo, né? Porque me chamou, vai ter que responder, não quero nem saber. É assim que tem que ser, tem que processar e no caso dessa vereadora a justiça foi feita para aprender a manter o decoro parlamentar. Fora isso, você também é a nossa deputada que foi eleita com o apoio do ProArmas, e estamos vivendo, eu digo estamos porque eu também sou CAC, estamos vivendo períodos sombrios de recadastramento, Polícia Federal, enfim, e eu sei que você está também lutando com relação a isso. Tem uma reunião, inclusive, hoje com o Eduardo Bolsonaro e o Polon, né? O que você nos diz, Júlia? Fazer o recadastramento ainda, não fazer, deve sair resultado, algum PDL deve prosperar?
nós estamos orientando a esperar, aguardar um pouco mais para fazer o recadastramento, né? Inclusive pessoas que entendem desse assunto e são do nosso lado, como o Benê Barbosa, também tem orientado nesse sentido. Porque o que acontece? Esse recadastramento é totalmente ilegal. Por quê? Porque nós temos uma lei, que é o famigerado Estatuto do Desarmamento, que, em que pese a gente não concorde com ele, é uma lei que teve todo o trâmite legislativo, passou pela Câmara, passou pelo Senado, teve sanção presidencial do Lula à época, do próprio Lula. É uma lei que a esquerda comemorou na época, que foi aprovada em meio ao mensalão. Mas em que pese a gente não concorde, ela teve o trâmite legislativo. E agora eles vêm e querem mudar uma lei por meio de um decreto e de uma portaria. O direito tem suas regras, e nas regras não está escrito que você pode mudar uma lei por meio de portaria e por meio de decretos. Então ela é frontalmente ilegal. Se esse governo revanchista, que só quer fazer vingança, que só fala em destruir os adversários, que não tem um plano econômico, que não tem um plano de governo, que não pensa nas pessoas, quiser que nós recadastremos nossas armas, eles vão ter que passar uma nova lei modificando aquela lei. Eles vão ter que respeitar a Câmara dos Deputados, respeitar em quem o povo votou, nos legisladores que estão lá hoje na Câmara e no Senado. Então, hoje, a nossa reunião com a indústria de defesa, aqui na Câmara dos Deputados, no auditório Nereu Ramos, o único catarinense que já assumiu a presidência da República, vamos discutir esse assunto e lembrar, né, que nós não podemos nos entregar, porque nós só precisamos cumprir aquilo que está na lei. Então, é um absurdo o que está acontecendo. O decreto, além de ser ilegal, e a portaria do MJ, do Ministério da Justiça, é tão absurda, além de ilegal, ela é mal feita, certo? Então, nós entramos com o PDL, que é um projeto de decreto legislativo, para assustar isso aí. Eu fiz um requerimento pedindo urgência nisso. Quando pede urgência, não passa pelas comissões, vai direto para o plenário. Estou falando, né? Porque além de apresentar as coisas aqui em Brasília, você tem que articular, tem que ir atrás, tem que falar com o presidente da Câmara, com o Lira, que é quem decide o que vai ser pautado. Tem que ficar incomodando mesmo, sendo chata, para lembrar da importância desse tema. Porque hoje o setor, William, está vivendo, eu tenho chamado um lockdown. Tem em Santa Catarina só, que é onde eu tenho contato mais com as pessoas desse setor. Pessoas que produzem pontas de munição, que não sabem se mandam as pessoas embora, se esperam, porque o decreto, ele não foi definitivo, então as pessoas não sabem se vai voltar a TCR, se vai poder voltar a emitir CR, a produzir ponta de munição. As próprias lojas de arma estão fadadas a ter problemas, a ter que demitir, porque veja só, as armas estão paradas, daqui a pouco eles não conseguem mais vender arma porque eles têm uma limitação de estoque e tu não consegue pegar. Eu mesmo tenho arma que está parada, que está aprovada pelo Exército a compra e que eu não posso fazer o CRAF, ou seja, eu não posso registrá-la no meu nome porque o Exército não está fazendo e é uso permitido. Então é um negócio que realmente está parado e está prejudicando a todos. E por fim, Júlia, para encerrar, porque eu sei que teu tempo aí também é corrido, ontem você apresentou um projeto de lei para acabar com a passeadinha de viatura. O cara vai preso, aí vai de viatura fazer audiência de custódia. Uai, se as pessoas conversam, até fazem outras coisas mais por webcam, por que não pode fazer audiência de custódia por webcam? É mais ou menos esse o caminho, né, Júlia? A gente foi uma sugestão até de algumas pessoas que me acompanham. Falei com uma juíza, procurei uma juíza que eu conheço, que é linha dura, para saber se eu não estaria beneficiando a vida de nenhum criminoso. E ela falou, não, pelo contrário, porque quando tem que sair para fazer audiência de custódia em outra comarca, eles gostam, porque eles passeiam. Então, nesse sentido, e além, para preservar também os policiais e até mesmo o cara ali, a gente fez esse projeto de lei porque, na verdade, dá mais celeridade
né? E economia para o Estado. Então, o que acontece? Porque você não precisa deslocar viatura, deslocar policiais penais, deslocar policiais se for um preso de maior periculosidade. Então, faz audiência por videoconferência e tá tudo certo, todo mundo sai ganhando, inclusive o nosso bolso, o bolso do contribuinte. Apresentei esse projeto de lei ontem e vamos dar seguimento aí para que ele tramite muito rápido aqui na Câmara dos Deputados. É uma coisa tão simples e tão lógica que nem deveria precisar de um projeto para acontecer. Deveria ser por um canetaço, mas estamos no Brasil. Júlia, obrigado por nos atender, estamos sempre às ordens, à disposição no que precisar aqui por Jaraguá do Sul, conte conosco. Muito obrigada e vamos em frente, não vamos perder a esperança no nosso país. E fiquem com Deus. Grande abraço. Grande abraço. Tá aí a Júlia Zanata, ela que é lá de Criciúma e conversou conosco, foi eleita deputada federal. Ela que é muito próxima, inclusive, ao presidente, é muito amiga ao ex-presidente, é muito amiga do Eduardo Bolsonaro. Enfim, inclusive, nós entrevistamos o Eduardo Bolsonaro através dela, aqui ao vivo na rádio.